Olha, aproveitando que a gente teve a fala do ministro sobre, dependemos da água baixar e dependemos das prefeituras, a gente vai justamente entrevistar agora o prefeito de Porto Alegre. E deixo aqui para vocês só o estado de atenção que a gente vai começar a entrevista com o prefeito, mas nós estamos ouvindo e acompanhando aqui a coletiva de imprensa, tá bom? Que ocorre neste momento do governo do estado. Eles estão expondo, é porque a coletiva é longa, a gente está bem atento para te contar na sequência, em resumo, o que eles estão dizendo. Enquanto a gente não vai para o governo do estado, vamos agora ouvir o prefeito da cidade de Porto Alegre, que gentilmente abriu aqui um espaço na agenda para conseguir conversar com a gente em meio ao caos, né, prefeito? Muito obrigada, Sebastião Melo, por poder conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Já quero aproveitar a tua presença, prefeito, para lhe ouvir em relação a essa fala de Paulo Pimenta. Ele diz, e aí imagino que exista convergência, você não consegue fazer nada enquanto a água não baixar, né? Se depende da natureza, não tem o que fazer. Mas ele trouxe um gancho também que depende das prefeituras. Quero ouvir-te, então, o que exatamente as prefeituras fariam ou podem fazer, inclusive se o senhor tem algum contra-argumento em relação à fala do Pimenta. Elisa, primeiro, nós temos uma convergência que as águas precisam baixar para você fazer o levantamento, ver quem pode voltar, quem não pode voltar, casas que podem ser recuperadas, limpezas interna e externa. A minha divergência é que eu acho que não tem que ter uma posição da prefeitura ou do governo federal do estado. Nós temos que estar juntos nesse processo, né? Porque, vamos lá, né? Quais as alternativas que nós temos para enfrentar pé no chão, né? Pé no chão, tá? Bom, não há imóveis hoje em nenhuma cidade, vou falar pela minha, né? Não há estoque de imóveis hoje em Porto Alegre prontos para acolher todo mundo ao mesmo tempo. Então, essa é a primeira questão, tá? Os estoques que tem hoje das construtoras que fazem imóveis populares chega a 1.000 disponíveis, os novos. A Caixa tem um processo de retomada de imóveis que às vezes retoma, mas não consegue tirar a pessoa de dentro, talvez seja 300, 400 imóveis. E eu estou falando de 30.000 pessoas que estão desabrigadas. Dessas 30.000, quantas podem voltar, quantas não podem voltar? Bom, nós estamos cadastrando a prefeitura e a Caixa também vai fazer, é o seguinte, cadastro de imóveis usados para ser comprado. Agora, o valor oferecido hoje pela compra assistida do governo federal é 170 mil. Bom, eu sugeri ao ministro que mude esse valor, talvez para 200 mil, teria uma atratividade maior. E tirar também a questão do habite imediato, porque senão nós vamos restringir enormemente esta compra. Agora, eu queria falar um pouquinho da transição, né? Uma coisa é a cidade do futuro, é quando a pessoa terá uma chave. Agora, o grande desafio nesse momento é que eu tenho 15.000 pessoas nos abrigos, muitos abrigos querem se desativar, começando pelas escolas, clubes e tantos outros, e essas pessoas não têm para onde ir. Então, o primeiro momento tem que ter uma política de transição. Eu estou insistindo com o governo federal para ele criar uma estadia solidária de R$1.000, 900 ou 1.200, que é para dar para aquela pessoa que acolher uma família na casa dela, entendeu? Esse período de 3, 4, 5, 6 meses, ou seja, eu recebo uma família, recebo esse valor e com esse valor eu vou levando a minha vida junto com essa família que eu acolhi até que os governos encontrem uma solução. Então esse, para mim, é o primeiro remédio. Aliás, o primeiro remédio não é esse, é tentar estender a permanência dos abrigos naqueles que puderem. Eu tenho 153 abrigos. Bom, vamos ficar com 30, com 40, com 50, é construir também, porque a burocracia brasileira é terrível. Eu estou defendendo lá junto essa governança, onde foi a primeira reunião, e agora às 11h30 essa governança volta de novo, inclusive o governador vai ser na sede do governo do estado, as prefeituras da Grande Porto Alegre, o governador e o ministro Pimenta. É o seguinte, eu preciso de um dinheiro, é que o carimbo do dinheiro social, ele tem um carimbo específico, eu preciso que seja dada uma abertura diferente para dizer, aquele abrigo que quer permanecer e que não tem mais comida, possa com esse dinheiro pagar o aluguel daquele local, pagar uma assistente social provisória, ou seja, ter um dinheiro federal para manter as pessoas onde elas estão, porque o voluntariado tem um tempo que ele vai se esgotando, ele tem que voltar à vida normal. Então, esse tema não se resolve só comprando imóveis da hora para outra, porque isso não vai acontecer. Vai acontecer ali na frente. Agora, a transição é tão importante ou mais importante. Bom, vamos ter que fazer algumas cidades solidárias, além das 156, 55, quer dizer, ter um espaço em áreas da cidade que vão botar barracas, vão botar containers, quer dizer, então não é apenas uma atitude, são várias atitudes de acolhimento
para levar a uma travessia com o mínimo de dignidade, não? Prefeito, o senhor já nos traz informações muito importantes essa também, dessa ideia, um projeto, quem sabe, de você conseguir pagar para as famílias que hospedam outras, né? Porque eventualmente podem continuar recebendo famílias que hoje não têm para onde ir. Pedro Duran, Basília Rodrigues e Débora Bergamasco participam aqui da entrevista com o prefeito de Porto Alegre. Pedro, por favor. Obrigado, Elisa. Bom dia, prefeito. Obrigado pela conversa aqui com a gente na CNN. Você estava falando, eu estava me preocupando muito com a qualidade de vida dessas pessoas e também com uma eventual tensão social que essa situação intermitente, temporária, pode acabar causando. A gente sabe que as casas que o governo quer construir, o governo federal, vão ficar prontas talvez só no ano que vem. A gente tem 600 mil pessoas que estão desabrigadas ou desalojadas. Muita gente na casa da sogra, na casa da avó, na casa da tia, de um amigo, que em algum momento vai ter que sair desse local e vai ter que ir para algum outro tipo de abrigo. E aí me preocupa porque a gente já começa a ver casos de crimes sexuais nesses abrigos, o que é normal, inerente à sociedade. A gente sabe que isso acontece de fato. O que vocês fizeram em Porto Alegre? Vocês colocaram vigilância privada e câmeras de monitoramento. Mas a longo prazo, que tipo de situação que pode ser vivenciada nesses abrigos e como evitar que essas pessoas, que isso gere uma tensão social e garantir a qualidade de vida dessas pessoas? Pedro, nos abrigos, boa parte deles reproduz aquilo que tristemente vive as periferias, que é abuso sexual, que não está só na periferia, é verdade, mas é a questão da drogadição, é a questão das facções. Então, os abrigos reproduzem isso. Então, tem alguém que vê isso, bom, mas isso acontece nos abrigos, bom, mas isso acontecia lá, talvez algumas pessoas não enxergavam, né? Eu, como prefeito, enxergo isso todo dia, vejo isso todo dia. Esse é um Brasil que tem muita riqueza, mas que tem diferenças sociais enormes. Então, não é fácil administrar abrigo. Por isso, manter abrigos não é uma coisa fácil. Agora, qual é o caminho, né? Porque não adianta eu levantar o problema é fácil levantar. Eu quero saber as soluções. Essas pessoas precisam passar por uma transição. Então, eu acho que aqueles abrigos menores que puder manter com a sustentação financeira dos governos, acho que esse é o primeiro caminho que nós temos que fazer. E aí tem que ter segurança privada, mas tem que ter guarda municipal fazendo ronda, brigada militar, não tem outro caminho, né? Bom, segundo, eu tive aqui outras cheias. É verdade que bem menor. Eu estou falando da estadia solidária porque eu instituí isso por lei na Câmara de Vereadores e foi o caminho que eu percorri mais rápido para dar a mínima dignidade e deu certo para muitas pessoas. Eu dei por 3 meses, renovava por mais 3 meses até encontrar uma solução nesses 6 meses. Então, só que as comunidades atingidas são tantas, a nossa dificuldade vai ser encontrar casas que possam abrigar nessas regiões, porque essas regiões, geralmente, o pertencimento é o que há de maior numa família. Eu quero ficar na minha comunidade. Eu nasci ali, a minha família está ali. E talvez nesse bairro onde ele nasceu, viveu e veio a enchente, ele não consiga ficar agora porque não vai ter acolhida ali. Então, é mais complicado nesse momento. Bom, o outro é o aluguel social, que é dizer o seguinte, você escolhe um local que você encontrar, o governo paga o bônus. E outro é a compra assistida. E no meu caso aqui, a compra assistida permite, inclusive, que o cidadão possa comprar um imóvel em outra cidade. Ou seja, eu tenho 19 cidades na região metropolitana, ou no interior, ele pode escolher. E eu vou tirar, no caso de Porto Alegre, exige habite-se para a compra assistida. Eu vou tirar o habite dizendo, olha, eu aceito um imóvel que não tem habite, desde que tenha uma vistoria, porque eu não posso permitir também a venda. Mas o habite é um papel final que às vezes a burocracia te mata. Então, os instrumentos que nós temos, então, é esse. Agora, o que não tem é estoque de imóveis hoje, mesmo que o governo tenha dinheiro para comprar, acho que a Caixa tem, mas não tem estoque de imóvel para tu fazer isso da noite para o dia. Então, eu quero insistir com a transição, porque senão eu vou falar de uma solução mágica que não vai acontecer amanhã, não? Sim, até porque tudo que o senhor prometer agora, naturalmente a população exposta, com essa ferida aberta, vai fazer a cobrança, vai querer que isso esteja né, nas ruas, sendo colocado em prática o quanto antes. Basília Rodrigues, por favor, também participa da conversa. Prefeito, mais uma vez, obrigada pela entrevista e, novamente, muito realista, o senhor aponta, não existe como uma única solução resolver tudo, né? Cada família, cada um tem um perfil, uma relação com a sua casa, com a sua comunidade, vai ter casa para todo mundo mesmo. Então, a minha pergunta é, o quanto
os outros gestores, o governador Eduardo Leite e o agora ministro extraordinário de Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, estão se mostrando sensíveis a estas demandas dos prefeitos, mais notadamente do senhor, que é o prefeito da capital, porque a gente vive falando de muito dinheiro. Olha, vai vir Bolsa Família, 5 mil para um outro perfil de famílias também. Olha, também tem aí países que estão mandando doações e recursos. Os Estados Unidos anunciaram 750 mil reais, dinheiro. Mas aí agora o senhor está explicando que não está sendo suficiente, porque são tantos perfis, tanto exemplo de família atingida e extensão diferente também destes prejuízos. Então eu vou me ater aqui ao quanto o governo estadual e o governo federal estão de ouvidos abertos e compreendendo estas demandas do senhor. Bom, primeiro quer dizer que há um ambiente muito bom entre nós. Não tem nenhuma queixa até agora para dizer o seguinte: o presidente anunciou medidas, mas eu sou prefeito, fui vice-prefeito, fui vereador. Isso vale para o presidente, vale para o governador. Entre o anúncio e a realidade tem um caminho longo. E é esse caminho que cabe a nós agora fazer. Então, anunciar que vai ter casa, está tudo certo. Agora, nós precisamos proporcionar. A primeira coisa que eu estou fazendo amanhã, quando essas pessoas entraram, 15 mil pessoas, eu não tinha como fazer um cadastro profundo delas. Então, pegou o nome, tinha filho. Agora, entramos em campo desde ontem para fazer um cadastro que tenha validade para qualquer programa social. Está no Cade Único, não está no Cade Único, tinha casa, não tinha casa, tinha prestação, tem emprego. Então, esse cadastro ele é base para tudo que nós estamos falando aqui. Porque, senão, como é que eu vou sentar numa mesa sem cadastro? Então, esse cadastro está sendo feito. Com esse cadastro feito, você não pode abrir mão de nenhuma alternativa. Você tem que construir a alternativa. Se você for a letra fria da lei que está aí, nada sai do papel. Bom, então você tem que fazer diferente quando o tema é diferente. Nunca o Brasil passou por um desastre climático como passou agora. Então não dá para enfrentar esse tema com as leis atuais do jeito que era antes. É isso que eu quero dizer. Não pode. Se alguém fizer besteira, pague por isso. Se alguém fizer desvio de recursos, que pague por isso. Agora, entre a vida e a burocracia, nós temos que fazer uma opção. E eu já fiz essa opção. Eu estou com 3, 4 procuradores do meu lado, dando orientações e estou dizendo para os secretários, eu vou assinar do lado daquilo que nós vamos tomar de decisão, porque para te dar segurança daquilo que nós estamos fazendo. Agora, de tudo isso que eu estou dizendo para vocês, depende de dinheiro. Não tem nada que eu estou dizendo para vocês que não depende de dinheiro. Bom, fundos internacionais vão vir, qual é o tamanho disso? Parcerias, por exemplo, eu estou adotando aqui, vai sair logo em seguida aí um comunicado assim, adote uma escola, adote um posto de saúde, porque são muitas unidades que foram embaixo d'água. Quando voltar, se eu for licitar, fazer, acontecer, vai demorar muito. Então, eu estou tentando convencer alguns empresários da minha cidade de que ele adote um equipamento desse e reforme esse equipamento. Bom, aí nós temos que comprar o mobiliário, o tomógrafo queimou, a cadeira do dentista queimou, o remédio não tem mais. Então tudo isso é vida real, né? É vida real do ponto de vista da estrutura da cidade. Eu, por exemplo, aqui em Porto Alegre, tem 1.000 quilômetros de via que foram totalmente destruídas. Você imagina, para a cidade, são 45 mil empresas, entre serviço, indústria, inovação. Quer dizer, nós vamos perder ICMS, vamos perder ISS, então você tem um gasto triplicado, e acho que o governo aqui, eu tenho colocado isso na mesa, tem que haver uma compensação dessas perdas dos municípios, porque senão nós não temos como manter a máquina. Já falta dinheiro para o normal. Você imagina agora, 100 milhões é para começar a limpar a minha cidade, 100 milhões de reais. O Demeliu já está na rua, já começou a limpar 2 bairros, o Menino Deus, a Cidade Baixa, o Maria Gorete, e são toneladas de bota fora. É a padaria que bota tudo fora para fora, é o apartamento que bota o colchão para fora, que bota o fogão para fora, que bota a cama. Então, é milhões de toneladas de bota fora, mais a lama da cidade, mais as redes que estão entupidas e que você tem que botar hidrogeteamento. Prefeito, então, eu estou falando... Inclusive, aproveitando isso que o senhor está dizendo sobre tudo aquilo que estão colocando fora, já para fazer esse gancho antes de passar aqui a pergunta para a Débora Bergamasco, de que maneira vocês estão... Porque assim, essa padaria que o senhor citou, põe tudo na porta, né? Porque não tem... Para onde vai levar? Como é que vocês estão fazendo para recolher tanto lixo, levando para onde tudo isso?
É assim, ó, nós traçamos um plano aqui que começa a ser executado nesses bairros, mas agora o mais pesado vai ser no centro, no 4º distrito, no Sarandi e outros, né? Uhum. Nós estamos recolhendo aonde está baixando as águas. Então, em vez de ter um depósito único de bota fora, nós escolhemos vários terrenos, então o caminhão leva o mais próximo possível e as jamantas pegam esse bota fora e leva para um destino final que está a 200 quilômetros aqui de Porto Alegre, 100 quilômetros de Porto Alegre. Então é toda uma operação forte. E aí as estradas estão entupidas, eu fiz aqui o corredor humanitário para poder ter acesso à cidade, construir a segunda pista, senão também o lixo tinha 8.000 toneladas e a questão de saúde pública. Então numa governança de crise, tu tem que hierarquizar as tuas decisões. É suprimento da cidade, a saída do lixo, a limpeza, quer dizer, eu sou um prefeito muito firme assim, nas decisões, eu venho de uma experiência de ser vice-prefeito e hoje, então, talvez foi o melhor estágio ter sido vice, porque isso me dá mais segurança das tomadas de decisões. Agora, não tem sido dias fáceis, não tem sido, porque você sabe que a rede social hoje é um tribunal de inquisição, todo mundo tem sugestão na hora dessa, critica, mas eu nem leio jornal mais, eu respondo à imprensa e eu estou focado no trabalho o dia todo, e é o que eu vou continuar fazendo, não? E, inclusive, eu sei que o senhor já tem de sair. Rapidamente, então, Débora Bergamasco, a gente tem mais uma pergunta, prefeito. Pois é, se vocês me permitirem, eu tenho que sair. Eu estou no meio de uma reunião aqui dos abrigos, não? Nossa, é importantíssimo. A gente Prefeito, encerra rapidíssimo. Rapidinho, o senhor comentou sobre a estadia solidária, muito interessante essa sua proposta. O senhor falou que levou essa ideia também para o governo federal, para o governo estadual. Quero saber, vocês precisam, o município não consegue dar conta disso? Vocês precisam de dinheiro estadual, federal? E quando o senhor levou essa ideia, eu quero saber qual foi a devolutiva desses órgãos. E se o senhor puder falar também rapidamente sobre 2 bombas do estado de São Paulo que estão chegando, bombas de drenagem que estão chegando a Porto Alegre logo mais para drenar essa água. A informação que a gente tem, gostaria de confirmar com o senhor e saber qual é o efeito prático disso. Obrigada. Vou começar pelas bombas. Na verdade, a Sabesp nos cedeu 10. Estão vindo algumas de avião da FAB, que a gente conseguiu aqui com o Comandante Militar do Sul. As outras virão de caminhão e eu estou alugando aqui todos os geradores possíveis, que eu preciso de 500 kVA para fazer funcionar essas bombas. Das nossas 23 bombas pluvial, 9 já voltaram a funcionamento e estamos trabalhando a cada minuto para isolar essas bombas, para poder fazer os motores funcionar, porque sem essas bombas não há drenagem e o rio continua muito alto ainda. Tá? Então, os arrozeiros do Rio Grande do Sul também estão trazendo bombas para Porto Alegre para ajudar nisso. Claro que são bombas menores, mas todas as bombas são bem-vindas, não se interessa se é menor, se é maior, cada um está fazendo. Eu sempre digo assim, o voluntariado era uma grande confusão que se transformou-se numa grande organização. E se não fosse essa grande organização, a gente não teria salvado tanta gente, reconstruído parcialmente a cidade. Então, bem-vindos às bombas da Sabesp, da Sanepar, de tantas outras, tá? Quanto a essa proposta, nós tivemos a primeira reunião objetiva ontem, às 9h30, sob o comando lá do Pimenta, e essa reunião se repete agora às 11h30, lá na sede do governo do estado, tá? E o ministro Pimenta pediu, estava na mesa, o Ministério do Desenvolvimento Social, que ele analisasse a minha proposta, porque eu acho que ela é a mais pé no chão para você saber dessas pessoas, quantas pessoas, eu acho que teria que ser R$1.000, sei lá, 1.200, oferecer não é para a pessoa que está saindo, é para a pessoa que está acolhendo, ou seja, aquela família acolhedora receberia para comprar o gás, para ajudar na comida, e aí as doações ajudariam essas famílias cadastradas, você pode fazer doação de cestas básicas, ou seja, tem que ter uma governança solidária e também que tenha, no mínimo também, porque nesse momento de crise, você tem que organizar minimamente, porque você sabe que tem problemas em todos os momentos da sociedade, e quando tem crise tem maior ainda, possibilidade de desvio de coisa. Então, tudo isso tem que ser muito bem cuidado. Então, esta é uma opção que eu acho que ela é bem factível e eu tenho certeza que o governo vai aceitar. Por quê? Porque isso vai dizer o seguinte, 1.000 pessoas desses abrigos aceitam isso? Bom, já baixou para 14.000. Bom, 1.000 aceita aluguel social, já baixou para 13.000. Dando 13.000, mas é 13.000, 15.000 que estão nos abrigos. Agora, tem tanto quanto ou mais que não estão nos abrigos, que vão ser cadastrados, que foram já para essa moradia solidária dos amigos. Eu conheço famílias que estão acolhendo na garagem, eu conheço famílias que estão acolhendo em vários, botou uma barraca
lá no cantinho, quer dizer, então 15 mil é o que estão nos abrigos, mas eu creio que tem mais 15 mil que não estão nos abrigos e que também vai somar essa quantidade que está aí. Prefeito, muito obrigada, hein? Vou lhe liberar, claro, para suas reuniões, até para tomar um copinho d'água, que fala tanto, né, que a corda vocal começa até a reclamar. Prefeito Sebastião Melo, prefeito da cidade de Porto Alegre. Muito obrigada, prefeito. Olha, obrigado a vocês e dizer o seguinte, eu queria fazer 2 pedidos de doações, para o povo em geral, porque essa questão maior de maquinário tem que ter um direcionamento. Cesta básica, bem-vinda, e kit de higiene para limpar as casas. Muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo. E nós, inclusive, nessa reunião agora, nós vamos combinar um centro de distribuição único do governo do estado, dos municípios, para poder ter mais agilidade nesse processo. Então, obrigado, viu? Muito obrigada, prefeito Sebastião Melo. Entrevista importantíssima, inviabilizada aqui pelo Pedro Duran, também com a participação da Basília Rodrigues e da Débora Bergamasco.